Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 49. Bons estudos! Esse aqui é meu táxi. Bifado, né? Aquele ali é o mecânico que disse que vai consertar o carro. Quer saber? O meu táxi e o mecânico vão ajudar muito a gente na nossa teleaula de hoje. Afinal, o assunto da nossa teleaula de hoje é automóvel. Você vai ver o que é um motor a explosão. Vai conhecer as peças desse tipo de motor. E ainda vai ver como ele funciona. Enquanto a gente espera, eu acho que eu vou até ali na lanchonete tomar um cafezinho. Então, opa! Tá bom? Com essa tranquilidade aí. Bota aí um cafezinho pra mim. Vamos lá. E aí, vai tirar uma folguinha hoje? Folguinha. Quem me dera tirar uma folguinha hoje. Fusquinha quebrou, ali na esquina. Que dureza, rapaz. Não sei, rapaz. De repente começou a sair uma fumaça do escapamento. Estranho. Não é falta de água no radiador, não? Que isso, rapaz. Meu Fusquinha não tem nada disso, não. Aliás, se fosse isso, eu tava perdido. Perdido. O que será que pode acontecer de tão grave se a gente esquecer de colocar água no radiador? Afinal, como é que funciona o motor de um carro? Vamos pensar um pouco? Como a gente já sabe, o motor da maioria dos carros, para funcionar, precisa queimar combustível, que pode ser gasolina ou álcool. Esse combustível é misturado com o ar e é levado para dentro de um cilindro, onde uma faísca elétrica provoca a queima, isto é, provoca a combustão da mistura de ar e combustível. O resultado da queima dessa mistura de ar e combustível no motor é uma grande quantidade de calor. E é o calor que permite que os carros se movimentem. Só que esse calor não produz apenas movimento, ele também aquece todo o motor. E o aquecimento é tão intenso que, se não houver uma refrigeração adequada, pode provocar o derretimento das peças do motor. Ou seja, se fosse isso, o motor do meu carro podia estar fundido, tudo derretido. Imaginou só? Mas graças a Deus esse não é o caso do Fusquinha. Graças a Deus. Desculpa a minha ignorância, viu? Mas o que o radiador tem a ver com o aquecimento das peças do motor? Não sei. É que para evitar o aquecimento do motor, a gente coloca água no radiador. Radiador? Sei. Olha, eu continuo sem entender, viu? O radiador, como a gente pode ver, é uma espécie de reservatório que faz parte do sistema de refrigeração do motor. Aqui dentro, olha, a gente coloca a água. E através de um sistema de refrigeração, a água circula pelo motor, esfriando as peças. Maria, prepara um lanchinho pra gente. Tá bom. Mas olha, Roberto, tem um detalhe aí. No caso do Fusquinha, não é a água que circula refrigerando o motor, é o ar. Mas olha, esse seu Fusquinha é uma bela de uma relíquia. Porque hoje em dia, em todos os carros, é a água que circula pelo sistema de refrigeração para esfriar o motor. Olha, falando em relíquia de sistemas modernos, olha, tem uma matéria interessante nessa revista aqui. É sobre os tipos de materiais usados nas peças do motor. Eles contam algumas novidades, mas o legal é a explicação sobre o material que é usado no motor. Eu vou ler para vocês. Para evitar o derretimento das peças e da estrutura do motor, os materiais têm que ser resistentes a alta temperatura. Mas além de resistentes, eles também devem ser bons condutores de calor, para facilitar a transferência de calor entre as peças que vão sendo aquecidas e o ambiente. Agora eu entendi. Olha, já posso até trabalhar numa oficina mecânica, hein? É assim, ó, o combustível se mistura com ar, daí ele vai para um cilindro onde uma faísca elétrica provoca a queima dessa mistura de ar com combustível. Só que não... Muito bem, pelo que eu tô vendo, tá ficando uma especialista em motores a explosão, hein? Como é que é? Motores a explosão? Esse é o nome que a gente dá a esse tipo de motor. Ele funciona através da queima de um combustível. Vem cá. Eu quero saber como é que tá meu Fusquinha. E aí? Bom, olha, pelo que parece, o problema é nos anéis do pistão, viu? Se eles realmente quebraram, aí entrou óleo na câmara de combustão e é por isso que saiu aquela fumaceira de escapamento. Viu? Pistão? Aqui está, olha, um pistão mostrado em corte e ele inteiro. O
pistão é a peça responsável pela transmissão do movimento gerado no motor para as rodas do carro. Puxa, mas como será que o pistão consegue transmitir movimento para as rodas do carro? Eu vou ler aqui para vocês. Nos motores a explosão, o combustível é queimado rapidamente num cilindro fechado através de uma faísca. Esta queima rápida, que é uma explosão, produz gases quentes que se expandem empurrando o pistão. Como essas explosões acontecem repetidamente, o pistão faz um movimento contínuo de vai e vem. Este movimento de vai e vem é então transmitido para as rodas na forma de movimento de rotação, através de um eixo chamado eixo de manivelas. Eu acho melhor vocês verem essa ilustração aqui para entender melhor. Viram só? Como a gente acabou de ver, durante o movimento de vai e vem do pistão, a extremidade do eixo de manivelas fica girando, executando um movimento de rotação. Mas o motor não tem um pistão só não, são vários pistões, né? Eu até já sei pra quê. Pra que mais movimento seja transferido pras rodas, né? Olha aí, Alberto, acho bom você abrir o olho, senão eu vou levar a Maria pra trabalhar comigo na oficina, hein? Quer dizer então que problema nos anéis? Olha, não tenho certeza ainda. O teu carro vai ficar pelo menos até amanhã na oficina. Até amanhã? Você não vai dar 2 dias sem trabalhar, a coisa vai ficar preta, viu? Meu amigo, eu sei bem o que isso significa, viu? Eu tava achando que tava tudo em cima. Tinha colocado gasolina e tudo, tava pronto pra rodar até amanhã à noite. Ia rodar mesmo, né? Porque eu sempre ouvi falar que o Fusca é super econômico, né? Que a gasolina rende bastante. É verdade, e é raro o meu Fusquinha me deixar na mão. Um carro super eficiente. Eficiente? Será? Bom, eu não estou falando do motor do Fusquinha, mas de todos os carros com motor a explosão, que na verdade é bem pouco eficiente. Mas para a gente entender melhor por que o motor a explosão não é tão eficiente, vamos pensar um pouco no que a gente viu até agora? Como a gente já sabe, é a partir da queima de um combustível e, portanto, da liberação do calor que os motores a explosão produzem calor. Ou seja, a energia armazenada no combustível é transformada em calor através da sua queima. E esse calor é transformado em movimento. E como a gente já sabe também, não é todo o calor obtido pela queima do combustível que é aproveitado para produzir movimento. Se a gente fizer um balanço entre a quantidade de energia de movimento que o motor é capaz de transformar e a quantidade de energia liberada pela queima do combustível, a gente vai concluir que esse tipo de motor não é tão eficiente. A prova dessa pouca eficiência está aqui. Do total de energia fornecida pelo combustível na forma de calor, cerca de 75% não é aproveitada como movimento. A maior parte do calor é transferido para o ambiente devido à refrigeração do motor e também aos gases que são aquecidos e expelidos pelo escapamento. Olha só, essa eu não sabia. O que sai pelo escapamento são os gases resultantes da queima do combustível. Quer dizer que os motores dos carros só usam cerca de 25% da energia disponível pela queima do combustível? Mas que fique bem claro que isso não acontece só com o meu Fusquinha, não. Isso acontece com todos os carros com motores a explosão. Pra vocês verem, viu? O rendimento de todo motor a explosão é baixo mesmo, viu? Me conta uma coisa, existem carros com outros tipos de motores? Eles também são assim? Olha, essas explicações vão ficar para outro dia. Agora eu tenho que cuidar do carro do nosso amigo aqui. Tchau, gente. Tchau. E eu, da minha parte, o que eu tenho que fazer é esperar. E a gente é melhor revisar tudo que viu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os motores a explosão funcionam a partir da queima de um combustível. Viu que como o motor se aquece muito durante seu funcionamento, suas peças e sua estrutura devem ser boas condutoras de calor. Viu que por causa desse calor, o motor deve possuir um bom sistema de refrigeração, que pode ser a água ou a ar, para facilitar ainda mais as transferências de calor para o ambiente. Viu que nos motores a explosão, o calor pode ser aproveitado para realizar trabalho, isto é, produzir movimento. Também viu que nos motores a explosão, a maior parte do calor vai para o ambiente, através do sistema de refrigeração, e o restante se transforma em energia de movimento. Como você viu, o funcionamento do motor a explosão é super interessante. No livro de estudos, você vai poder aprender muito mais sobre os automóveis. Bons estudos. Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós: a água. De maneira geral, estamos acostumados a abrir uma torneira sempre que precisamos de água. E essa facilidade nos faz esquecer que a água pode acabar um dia. E para evitar isso, existem algumas medidas que todos nós podemos tomar.
Por dia, cada pessoa precisa de 80 litros de água para matar a sede, realizar higiene pessoal, lavar roupa, cozinhar, etc. Mas nem todo mundo gasta só isso de água por dia. Muitas vezes as pessoas adotam um comportamento em relação ao uso da água como se ela fosse um recurso inesgotável. Por isso é importante que cada pessoa saiba qual é o seu consumo diário de água e mude os seus hábitos, caso esteja gastando muito. Por exemplo, quando usamos a água potável em nossa higiene pessoal, em um banho, temos que ficar atentos para não se esquecer do tempo e ficar mais do que o necessário com o chuveiro aberto, desperdiçando água. E medir o consumo é bem simples de fazer. Basta pegar uma conta de água, levar em consideração quantas pessoas moram na casa e fazer o cálculo de quanto cada pessoa gasta por dia. Sem esquecer que cada metro cúbico equivale a 1000 litros. É importante que todos se deem conta de como o desperdício de água que ocorre hoje pode afetar o nosso futuro. Economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos com a conta de água, mas é também uma forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da crescente escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte.